Grandioso Deus e Pai, Pai que está nos céus, está aqui na terra do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és grandioso. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque confiamos que o Senhor está nos protegendo, está nos guardando e tudo que acontecer, Senhor Deus, ao nosso redor, com certeza, porque é da Tua vontade, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Te louvamos, Senhor Deus, te engrandecemos o Teu nome, que não percamos nunca a nossa fé em Ti, que nós possamos ser sempre, Senhor Deus, solidários também uns com os outros, porque todo este problema, Senhor Deus, que estamos passando, está nos fazendo sentir mais unidos. Te louvamos por isso, porque estamos podendo ser úteis, Senhor Deus, aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Agora queremos também, Senhor Deus, te pedir pela palavra que vai ser trazida agora pelo pastor Hudson, que esta palavra, Senhor Deus, possa chegar aos nossos corações, Senhor Deus, encontrando terra fértil, Senhor Deus, para poder brotar, para poder multiplicar e para poder levar, Senhor Deus, essa palavra também para as outras pessoas. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo, Senhor Deus, de não estarmos juntos na igreja, mas a igreja somos nós, estamos juntos, Senhor Deus, em oração. Muito obrigado por essa grande oportunidade que nós estamos tendo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Nesta noite quero conversar com os irmãos sobre um tema de alta importância, de alta relevância para a igreja nos últimos dias, que trata-se de fidelidade, que é uma necessidade urgente em nosso meio. E para tanto quero fazer uso das palavras registradas na Sagrada Escritura, escrita por João, ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. João, ele declara: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Pai, pedimos ao Senhor a tua bênção, pedimos ao Senhor a orientação do Senhor para entender melhor a tua palavra nesta noite. Que o teu Espírito, ó Pai, o mesmo que a inspirou, seja ele o iluminador dos olhos dos nossos corações, para entendermos melhor. Pai, que sejamos fiéis às promessas feitas ao Senhor, às promessas feitas à igreja, às promessas dos nossos compromissos realizados, Deus. Ajuda-nos para ser cumpridores de todos os nossos compromissos. Abençoa, Deus, cada membro dessa igreja. Que ao final nós possamos tomar esse compromisso para contigo e para com os demais irmãos, para com os amigos, para com o comércio, em cumprir, ó Deus, aquilo que nós assinamos um dia, um pacto, assinamos, ó Deus, uma conta a pagar. Enfim, Senhor, que sejamos fiéis também nos dízimos, nas ofertas, para que a igreja do Senhor continue trabalhando nesses dias e nos dias vindouros. Fique conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é definido pela fidelidade é a observância exata da fé de uma pessoa professa, especialmente a fé cristã, ou uma fidelidade a uma entidade, a uma denominação. É exatamente quando essa pessoa, ela observa aquilo que ela prometeu diante da igreja e diante dos homens, cumprindo as obrigações assumidas, não por força, mas por afeição voluntária. É cumprimento escrupuloso dos compromissos aceitos. Sem essa fidelidade, os tratos recíprocos da vida transformam-se em farrapos de papel. Sem essa fidelidade, o homem perde a confiança na sociedade e cria dúvida no caminho da vida. Na vida espiritual, dá-se o mesmo. É por isso a razão da divina advertência: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos prometem a fidelidade no caso do trato e cumprimento fiel na ocasião da assinatura de um pacto. A maioria, entretanto, não continua fiel aos deveres assumidos na vida cristã.
É o perigo, queridos, que nós temos nos últimos dias, em termos tantas pessoas que são infiéis às promessas feitas ao pastor, à igreja, à comunidade, à fidelidade. Mas essa noite eu quero trazer para os irmãos um exemplo, um dos mais perfeitos que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, além do Senhor Jesus, que foi perfeito, foi fiel em todo o seu tempo, em toda a sua vida. Eu quero fazer uso das palavras de Daniel, capítulo 1, versículo 8, quando a palavra diz que Daniel assentou-se, ou resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É aqui, queridos, que nós vimos que Daniel e seus 3 amigos voluntariamente levaram a sério esse compromisso de fé. É um compromisso de pureza mental e espiritual. Era uma resolução difícil entre os jovens da corte real em Babilônia. Como prova da sua fidelidade, os seus semblantes tornaram-se mais belos depois de 10 dias, como registra o versículo 15 do mesmo capítulo 1. Essa pureza era a base da sua glória posterior em Babilônia, na presença de Deus. Os jovens de hoje que renunciam voluntariamente aos pratos da vaidade miraculosa deste mundo, receberão também glória permanente diante de Deus. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, de prazer carnal e momentâneo, chorando depois amargamente. Por isso, aos nossos jovens, aos nossos irmãos, não sejamos infiéis, como nós temos observado em vários lugares, em várias ocasiões, a presença de cristãos que são infiéis, que não cumprem com as promessas, mesmo à distância, ainda pensando por estar longe do rebanho, ainda ali eles pecam. Nós vemos aqui o exemplo de Daniel. Resolveu no coração, assentou no coração, não contaminar-se com a porção do manjar do rei. E ele estava longe de sua família, longe do seu povo, longe da sua nação. Ele estava em uma corte realmente contaminada, idólatra, corrupta, ímpia, e ali naquele local, na distância de sua casa e do seu povo, ele colocou no coração o desejo de ser fiel ao Senhor. Mas também, queridos, ele foi fiel na piedade. E a piedade é o princípio da sabedoria. Daniel, ele ficou fiel no temor do Senhor. O resultado dessa piedade logo confirmou. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus, como registra versículo 19 do capítulo 2. A fidelidade a Deus levou à sabedoria que nenhum dos caldeus pudera adquirir com a inteligência humana. Os fiéis, os humildes, recebem visões do céu, como está escrito, Atos capítulo 26, versículo 19, Mateus capítulo 11, versículo 25. Há uma promessa: e os vossos jovens terão visões, Atos 2, 17. E Paulo diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo foi um dos demais exemplos de fidelidade a uma ordem de Deus. Aquilo que Deus lhe confiou, a pregação aos gentios, aos povos, aos grandes, e assim ele fez. E pela fidelidade da piedade, Daniel sobrepuja todos os sábios da Babilônia. O próprio rei o afirmou assim: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos céus, ou dos reis, e o revelador dos segredos, pois puseste revelar
pudeste revelar esse segredo que ninguém tinha revelado. Os homens tementes a Deus são fiéis nos seus cargos e compromissos, e eles recebem honras de seus superiores, assim como José no Egito, o qual foi, pela sua fidelidade e piedade, chegou a ser vice-rei do país. Se você quer ser honrado diante de Deus, você deve renunciar às honrarias humanas e não temer a perda de teu emprego. Se deve negar a voz da tua consciência. Queridos, a exemplo de Daniel. Daniel foi fiel ao Senhor em virtude à idolatria. Tanto ele como seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, enfrentaram a morte certa pela fidelidade ao Deus vivo. A fornalha estava 7 vezes mais quente para eles. Nós sabemos dessa história, ou desse relato que registra no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 19. Pela sua fidelidade e piedade meio aos idólatras, o próprio Filho de Deus estava com eles no freio das chamas devoradoras. Você vai observar no versículo 24 a 26. Libertados da fornalha ardente, proclamaram altissonantes o Deus vivo e verdadeiro em todo o império babilônico. Os fiéis a Deus, que não se submetem à escravidão da idolatria, da riqueza humana, e não se inclinam diante da vaidade carnal, serão honrados e reinarão com Cristo. Assim registra a palavra do Senhor. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É necessário sermos fiéis, não negar o nosso Senhor Jesus. E ainda, queridos, quero pensar no quarto ponto da fidelidade, a exemplo de Daniel, que é a fidelidade da pregação. Diante da luxúria de Belsazar, estando na posição honrosa, Daniel, sem rodeios, permaneceu fiel na declaração com os pecados do rei. Isso registra no seu livro, capítulo 5, versículo 18 ao 28. E essa fidelidade imediatamente foi recompensada da parte do rei e de Deus, registrado no versículo 29 do mesmo capítulo. Hoje em dia, muitos temem anunciar a verdade clara, por causa da amizade pessoal, por causa dos cargos, por causa das posições, e enfim, por tantas outras questões, acabam desonrando diante de Deus. E a palavra de Deus é como uma espada e como um martelo. Queridos, nós não podemos negar ao nosso Deus. Seja quem for, seja a situação, seja qual for a nossa posição, qual for o nosso cargo, é necessário nós dizermos ao mundo quem somos. Ao hino que eu gosto muito, que a Asaf ganha, direi ao mundo que sou crente. Esse hino, ele trata de uma necessidade de fidelidade. A Asaf canta com fidelidade, com muita beleza, esse hino, porque elas entendem que ser fiéis ao Senhor. Na realidade, esse hino, ele encontra no nosso cenário, Novo Cântico. E é necessário nós conhecermos também a letra desse hino, para que assim nós possamos dizer ao mundo que somos crentes. A qualquer lugar, a qualquer tempo. É o hino de número 386. E quero fazer a leitura, pelo menos de uma estrofe dos irmãos, desse hino que nos auxilia a trazer: direi ao mundo que sou crente. Não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que, crendo nele, terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego. Jesus, meu guia, satisfaz. Quero ainda pedir permissão aos irmãos para a leitura de mais uma estrofe. Direi ao mundo que ele volta.
Se tarde ou cedo, eu não sei, mas viverei sempre esperando, e preparado estarei, na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente, e que por Cristo vais viver. Seja essa o canto, ou seja esse o canto da sua vida para o mundo. Diz o mundo que você é crente. Não esconda da sua fé. Aonde quer, fale do Senhor Jesus. Mas há uma quinta fidelidade que nós podemos aprender nessa noite de quinta-feira com o nosso irmão Daniel, é a fidelidade na oração. Os inimigos de Daniel, não podendo achar o motivo de acusação contra ele, procuravam acusá-lo no seu culto de adoração. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Registrado em Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel com mais fidelidade orava, abrindo a sua janela para o lado de Jerusalém. Pela sua fidelidade, os príncipes invejosos determinavam entregar o corpo de Daniel como alimento para os leões famintos. Os leões recusaram despedaçá-lo. O amigo chegou e fechou a boca dos animais ferozes, e Daniel saiu ileso por causa das suas orações. Daniel era fiel nas orações. E esse amigo que fechou a boca dos leões, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus, segundo uma orientação do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17 de sua primeira epístola aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Não temais os homens ferozes e invejosos. Sereis salvos pela vossa fidelidade, como Paulo disse. Mas o Senhor assistiu e o fortaleceu, e fiquei livre da boca do leão. O apóstolo Paulo mesmo teve essa também experiência de estar livre da boca dos leões, da boca. Aqui ele usa uma figura de linguagem, seria mesmo dos romanos, por isso ele cita essa figura. Queridos irmãos, eu ainda quero trazer um sexto ensino da fidelidade, que é uma necessidade urgente para os nossos dias de hoje, a exemplo de Daniel, que é a fidelidade da profecia. Sendo fiel em tudo, Deus confiou-lhe também os vaticínios sobre os 4 reinos mundiais: babilônico, medo-persas, grego-macedônio e romano. Observa a extensão do governo de Daniel. Recebeu claras revelações do reino de Messias, que seguiria logo no 4º rei. Essas profecias para Daniel eram seladas, mas para os nossos dias reveladas. Apocalipse 22, versículo 10 vai trazer essa verdade. São palavras fiéis afirmadas com juramento divino. Estes vaticínios sobre os 4 reinos foram repetidos por 4 vezes em 4 modos diferentes. Para os estudiosos, então, e interessados, deixaram as passagens. Primeira vez o sonho de Nabucodonosor. Segunda visão, no capítulo 7, versículo 2 a 8. Terceira vez, capítulo 8, versículo 20 ao 24. A 4ª revelação registra-se em Daniel, capítulo 11, versículo 2 a 5. E sempre terminando com o 4º, como o rei duro, como de ferro esmagando tudo, que será o anticristo. Logo depois começa o reino do Filho de Deus. Se somos fiéis na pureza, na piedade, na divulgação fiel do Evangelho, na oração, também seremos fiéis nas coisas escatológicas. Como foram Cristo os apóstolos. E eles foram fiéis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Queridos irmãos, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é uma promessa do próprio Cristo. E essa promessa é para nós outros. Que sejamos fiéis em tudo e em todo o aspecto de nossa vida, tanto secular quanto espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Quero orar com os irmãos. Pai, Pai Santo, a Tua graça é melhor do que a vida, por isso os nossos lábios te louvam. Nós rendemos-te graças a Deus porque em meio a essa pandemia, os Teus cuidados são de uma forma inexplicável para conosco. Dia após dia o Senhor tem nos dado ar, tem nos dado a água, o alimento. Dia após dia o Senhor tem nos dado amizade, tem nos dado o prazer de viver. Tem nos dado a presença do Senhor, que é o bem maior em nossas vidas. Ó Pai, os Teus cuidados são incomparáveis, ó Deus. Nós podemos observar isso diariamente em nossas vidas. Vem estar, ó Deus, abençoando. No momento certo do Senhor. Vem estar nos livrando desse vírus, dessa pandemia, para voltarmos, ó Deus, a congregarmos em igreja conjunta e a cearmos juntamente com o Senhor. Ó Deus, vem abençoar cada família dessa igreja. Desde a Érica mais distante até o Inilã, aos que moram aqui em Nova Almeida, Praia Grande, enfim, ó Deus, que cada família dessa igreja seja ricamente abençoada pelo Senhor. Bem estar, ó Deus, sustentando. Obrigado pelos alimentos distribuídos nesse dia, pelas famílias que irão fazer uso, ó Deus, daqueles legumes, que o Senhor possa aumentar as suas dispensas, que não venha a faltar, ó Deus, alimento das dispensas de cada um, ó Deus, tanto dos nossos aqui, da nossa igreja, membros, quanto daqueles que fizeram uso, ó Deus, dessas doações. Também pedimos as bênçãos do Senhor pela vida da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, que tem sido esse aporte, ó Deus, juntamente à CEASA, aos homens que têm contribuído financeiramente. Senhor, abençoa ricamente. Isso são alvos, eles são objetos dos cuidados do Senhor para conosco. Continua, Senhor, nos abençoando. Dá-nos uma noite de descanso, renova as nossas forças e que possamos continuar a confiar na graça soberana do Senhor, que é mais alta que os céus e mais profundo que o mar. Em nome de Jesus. Amém.